Boa noite, pessoal. Boa noite. Ainda estou aceitando algumas pessoas aqui para a gente começar. Estou vendo nomes diferentes aqui. Vocês são de qual período? Primeiro Pode período. participar de qualquer período. Ah, legal. Vocês já começaram a estudar direito do trabalho? Então vocês vão gostar. Uma galera pedindo aqui. Estou aceitando para a gente poder começar, tá? Vou esperar só uns 5 minutinhos. Gente, vocês vão adorar esse tema. É muito interessante. Eu vou me apresentar agora, daqui uns 5 minutinhos. Assim, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto. Boa noite aos que estão chegando. É sim, Sidney. Você está em que período? Ótimo. Esses temas na prática são todos interessantes, né? Eu atuo na área trabalhista, então eu realmente adoro. Eu acho que a gente vai ter que começar, apesar de ter muita gente entrando aqui. Bom que vocês já me conhecem e ao longo aí dos outros semestres, se der tudo certo, a gente pega a matéria juntos. Eu não sei como que é a faculdade, se pode escolher turma. Oi, professora Luciana. Boa noite. Ah, tem como colocar acertar todos aqui. Acho que agora já entra todo mundo automático. Oi, oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem, professora Thais? Professora Luciana vai querer fazer uma abertura ou posso iniciar? Vai querer, né? Sim, é isso que eu ia te A pedir. gente não está te ouvindo. Não? A gente não te ouve. Tá baixinho? Deixa eu avisar. Tô ouvindo a Me Luciana. escuta melhor? Não tá te ouvindo, viu, Thaís? Ah, você ouve, gente? Porque... Ai, acho que é meio... Tá Estão me melhor? ouvindo?
Me escuta E agora? agora? Você me escuta agora? Eu ouço as duas. Você não me ouve, professora? Eu não ouço vocês, não sei por quê. Eu coloquei aqui no mapa. Ah, agora eu ouço. Gente, era o meu. Então, era isso que eu gostaria de te pedir. Uhum. E se você quiser, para não te atrapalhar, eu também aceito as pessoas que quiserem entrar na sala, né? Uhum. Já coloquei para entrar automático. Ah, não, então tá bem, ok. Tá? Então vamos lá, né? Pode? Pra Claro. gente perder tempo? Uhum. Ó, que joia. Então tá, vou dar início, tá? Tá bom. Muito boa noite a todos os estudantes aqui presentes, a professora Thais, né? E hoje vamos ter a honra, né, de ter a palestra da professora Thais do Conto Sarto. Para quem não a conhece, né, ela faz parte do nosso corpo docente aqui da instituição, ministrando a disciplina atualmente de processo do trabalho e Estatuto da Criança e Adolescente, certo? E hoje a professora vai nos abrilhantar, né, com a palestra da nossa Semana Jurídica com audiência trabalhista, tá certo? Então, professora Thais, eu vou passar a palavra para você, para que você possa explanar, né, sobre o tema. Você acha interessante a gente falar por quanto tempo? Uns 50 minutos e depois abre para os questionamentos e considerações, ou gostaria de falar um pouquinho mais? Olha, eu preparei mais ou menos uns 70 slides, mas eu acho que vai ser bem rapidinho, assim. Eu vou tentar fazer isso em 1 hora, uns 50 minutos, Ok, então tá? bem. Oh, tá joia. Então, a partir de agora, passo a palavra para a professora Thais, tá? E para vocês uma excelente noite, uma noite de muito aprendizado e alegria, né? Boa noite. Com certeza. Professora Luciana, muito obrigada aí. Vou me apresentar para todos vocês. Meu nome é Thais de Conto Sarto, ministra da disciplina de Processo do Trabalho e Estatuto da Criança e Adolescente aqui na instituição. Escolhi um tema que é uma coisa assim muito da prática, né? Que eu entendo assim que é interessante para quem, até vocês aí que mencionaram que estão no segundo período, quarto período, sexto período, que quer vivenciar isso aí, tem um feeling aí pela matéria de trabalho. E decidi falar sobre audiência trabalhista, tudo que envolve aí a questão da audiência, os prepostos, as estratégias, as conciliações, como que funciona o nosso tribunal aqui do estado de Goiás. E aí, vamos ir. Então, eu sou militante na área trabalhista, advogo na área trabalhista, sou associada ao escritório que tem sede aqui em Goiânia. Sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Trabalho e Processo Trabalho. Sou mestre na área trabalhista também, Direito do Trabalho e Relações Sociais, coautora de alguns livros. Quem quiser aí, depois eu vou disponibilizar meu contato no final. Quem quiser aí, eu informo quais são. Artigos na área jurídica e professora universitária de qualquer outro tipo de palestra da minha área, ok? Vamos iniciar então as audiências trabalhistas. A audiência trabalhista, pessoal, é uma situação assim solene, né? Que existe aí no decorrer do curso processual. Vocês vão ver que eu vou citar muita questão também do processo civil, porque a gente está mais ou menos junto, né? Por analogia, a gente acaba usando aí o processo civil também no processo do trabalho. Óbvio que quando há a possibilidade de amparar um ao outro, né? Se tiver incompatibilidade, não é possível. Mas a gente vai ver isso aí ao longo dessa 1 hora e desde já convido vocês para a matéria, quem for fazer aí processo do trabalho no próximo semestre, estou à disposição aí, espero que dê tudo certo. Sessão solene, uma sessão jurídica solene, audiência trabalhista. Vamos iniciar pelo princípio da primazia.
Princípio da primazia significa que o que importa é o que justamente aconteceu, né? Significa que numa relação de trabalho, o que realmente importa para o magistrado é o que aconteceu lá no dia a dia, que hora você bateu o ponto de verdade, que hora você saiu de verdade. Não foi simplesmente o que a empresa determinou, entendeu? Ah, você batia o ponto e voltava a trabalhar? Isso é a realidade, não é o que está escrito lá no contrato de trabalho. Então, o princípio da primazia da realidade, ele vem justamente para trazer isso. Significa o que aconteceu numa relação de trabalho, né? Quais foram os fatos que realmente aconteceram. E mesmo algum documento assim, formal que indique alguma coisa ao contrário, não importa. O que importa é o que realmente, o que de fato aconteceu. Eu dei esses exemplos aqui, né? A pessoa batia o ponto, voltava a trabalhar, é isso que o juiz quer saber. Entendeu? Então, vale mais a realidade do que o formal do contrato, o que está sendo formalizado no contrato. Né? Um outro princípio que abarca aí essas audiências trabalhistas é o princípio da oralidade. O princípio da oralidade, quem não viu ainda, mas vai ver, eu já vou adiantar. Em regra, as audiências trabalhistas são unas, que significa que é conciliação, instrução e julgamento ao mesmo tempo, né? Em regra, tá? Na prática não é assim que funciona muitas das vezes, mas a gente vai ver aí ao longo do tempo que a gente tem. Então, o princípio da oralidade, ele significa que na Justiça do Trabalho, a oralidade é de extrema importância. Né? Eles tentam acelerar aí a solução da lide, a solução do conflito. É uma entrega de prestação jurisdicional efetiva. Por isso que eles concentram todos os atos processuais numa só audiência. Com o efeito disso, a CLT, ela, óbvio, tem uma petição inicial que ela pode ser oral, né? Ela pode ser apresentada de maneira verbal. Quem é meu aluno na matéria de processo de trabalho sabe disso, a gente já viu isso. Né, com muito detalhe, muita riqueza. Artigo 840, parágrafo 2º da CLT. E o mesmo ocorre em caso de defesa. Pode ser oral também, apresentado em audiência. Artigo 847 da CLT. Razões finais, verbais, da mesma forma. Terminou a audiência de instrução, razões finais orais ali na hora. Artigo 850 da CLT. E protestos em audiência, excelência, consta meus protestos aí, não concordo com o que foi feito agora, com o que foi dito agora. Artigo 795 da CLT, tá? Eu não vou chegar a falar tanto de artigos, porque não dá para ler aqui, né? Então, às vezes eu cito um ou outro, e quem quiser perguntar ao final, eu não tiver anotado aqui, a gente pesquisa, não tem problema nenhum. E tudo isso, todos os atos processuais orais, eles são lavrados a termo. Traz por escrito para o processo. Se não for o advogado, vai ser o servidor da vara, de alguma forma vai ser formalizado. Mas para ser rápido, igual eu digo para os alunos, nós estamos aqui na Justiça do Trabalho tratando de verbas alimentares, né? É o que você precisa para pagar suas contas, é o que você precisa para ir no supermercado, comprar algo para comer. Então, são verbas que precisam ser ágeis, né? Então, oralidade, com oralidade a gente consegue com que isso seja mais rápido, mais célere, e por isso podem ser orais, né? Um outro princípio que também rege, abarca a audiência trabalhista é da produção de prova oral. Depoimento pessoal, né? Tanto da testemunha, depoimento também da testemunha, os contatos, as decisões que são feitas no decorrer da audiência, tudo isso, toda prova pode ser oral. Tem a documental? Existe sim, claro, mas prezam pela oralidade também nessa questão da prova. A CLT, no artigo 818, estatui que o ônus da prova incumbe ao reclamante, né, fato constitutivo do seu direito, a gente, muito provavelmente, se você não viu, também vai ver em processo civil, e o inciso 2, ao reclamado, em caso de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Eu praticamente fico uma aula falando só disso, porque quando eu comecei a advogar, e eu vou falar aqui da minha experiência, quando eu comecei a advogar foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade, saber quem tem que provar. Gente, não é fácil. Eu até brinquei na última aula que a gente falou sobre isso, o pessoal da turma de processo de trabalho, que é o ônibus da prova. Por quê? Não é apenas o ônus ser do reclamante, porque ele está alegando. No decorrer do curso processual, esse ônus pode mudar. É do reclamante, passa a ser do reclamado. Ah, professora, quando que passa a ser do reclamado? E aí vai depender da tese deles, né? Uma tese clássica que eu citei é, por exemplo, a questão do vínculo empregatício. Digamos que Maria fala que trabalhava como empregada para a empresa do João. O João falou, nunca vi a Maria, não conheço essa pessoa. Esse ônus passa a ser de quem? Passa a ser da Maria, continua sendo da Maria. Agora, se o João falar assim, não, eu conheço a Maria prestou serviço, mas como autônoma, o ônus passa a ser de quem? Do reclamado. Por quê? Ele falou que conhece a Maria, ele falou que contratou a Maria, mas como autônomo, então ele tem que me provar que esse vínculo aí foi de autônomo, não foi de empregado em si, né? Para isso, gente, quem ainda não pegou a matéria de direito do trabalho vai ter um pouquinho de noção de relação de emprego, relação de trabalho na matéria de direito do trabalho, tá? E é explicado isso certinho de uma forma que você entenda o que significa cada um aí de direito, de trabalho, de processo, tá? Fiquem tranquilos. Então, esse princípio da produção de prova oral é um que abarca a questão do ônus, né? Vai de cada um, se é do reclamante, se é do reclamado. Ah, igual eu disse o exemplo aqui da relação de vínculo. Pode alterar? Pode alterar. No curso do processo, vai para um, vai para outro. Por isso que eu disse que é uma matéria, assim, bem complexa, sabe? Eu tive muita dificuldade com isso, mas isso aí é ou você realmente prestando atenção num caso concreto para ter uma noção de com quem que está o ônus. E eu vou falar para vocês, esse artigo 818 da CLT é importantíssimo na questão do ônus. Inclusive, uma aluna me fez uma pergunta esses dias que eu falei, olha o 818, você vai saber sua resposta. Para saber, professora, eu estou querendo sair do emprego, mas aí chegar lá na justiça, eu não vou saber se é eu que vou provar ou se é a empresa que vai ter que provar determinada situação, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado. E outros artigos específicos também, é do 819 ao 825 da CLT. Todos eles abarcam a questão do ônus da prova, tá, pessoal? Da questão da prova oral em audiência. Outra dica também a respeito da lide sociológica. O sistema judicial, pessoal, ele não decide uma lide sociológica. Ele decide uma lide processual. E é isso que eu estou falando aqui. A audiência é um ato processual. E tendo em vista essa lide processual, ele trata de uma descrição de uma narração de petição inicial. O juiz sabe o que está escrito na petição inicial. O juiz sabe o que está escrito na contestação. Olha a importância dessas peças para poder iniciar um processo. Ambas são apresentadas perante o juiz. É o conflito, né? É a aparência do conflito que o juiz está vendo ali. Não reflete o que de fato aconteceu lá no dia a dia. Até mesmo porque cada um fala de uma forma, né? Então é isso, imagina a dificuldade que ele tem de averiguar o que acontecia na realidade, né? A insatisfação de cada um a determinado pleito, né? Então, assim, não tem como decidir uma lide sociológica. Ele vai ver a questão processual mesmo, tá? E a última é da experiência multidimensional. Coloquei no próximo slide. Experiência multidimensional. A audiência trabalhista, pessoal, ela envolve essa experiência multidimensional.
multidimensional. Ela não cobra apenas o conhecimento específico, como eu coloquei. Ela cobra uma articulação verbal, rapidez no raciocínio, e eu vou falar, isso na prática existe, tá? Não é só doutrina, não, isso existe. Existe um complexo de fatores, né, intelectuais, sensitivos, e até mesmo, psicossociais, para poder reclamar aí não apenas do manuseio rigoroso dos códigos, né? Tem que ter aí uma noção, uma especialização, a questão dos ritos, uma sensibilidade para poder conciliar aí, né, entre as partes, gestos, tons, tudo isso é estudado, pessoal. Então não é só a questão do direito, né? Existe aí um âmbito multidimensional que abarcam também as audiências trabalhistas. Aliás, nós estamos tratando com pessoas, né? Seres humanos que têm criações diversas e por isso a gente deve respeitar e deve tentar conduzir ali a mesa de audiência de uma forma tranquila e que o juiz possa decidir aí, claro, a seu favor, né? Aí vai depender da conduta de cada um. Quinto slide, vamos ver o que está aqui, audiência versus sessão. A audiência trabalhista, como eu disse no início, é em regra una. Thaís, o que significa una? Conciliação, instrução e julgamento ao mesmo tempo. É praticamente o processo inteiro em uma audiência. O juiz consegue fazer isso hoje? Não consegue, gente. Não consegue, muito difícil. Deixa eu ver aqui que eu não estava vendo o bate-papo, deixa eu chegar mais para cá. Difícil fazer tudo isso numa audiência só, tá? Isso, os três ao mesmo tempo. É praticamente apresentar a defesa, chamar as testemunhas, depoimento pessoal, é tudo numa audiência só, ao mesmo tempo. Ela é contínua, tá? Ela um ato processual apenas, isso está no artigo 849 da CLT. E a regra é a realização da audiência numa sessão única. Eu falo a regra por quê? Quem é meu aluno sabe, eu falo o que você precisa saber, que é o que vai cair na sua prova, e o que acontece na prática, tá? Então, assim, os dois são importantes. Até mesmo porque para te preparar, para ter uma formação profissional na prática, e para você conseguir, óbvio, passar numa futura aí, prova da ordem ou em algum concurso. Porque concurso, prova da ordem, eles pedem de uma forma e na prática acontece de outra, tá? Então, eu sempre costumo, assim, no que é muito diferente, eu costumo falar de um ou outro. Eu trouxe aí para vocês a questão da audiência e da sessão, que é um ato solene apenas. A exceção, e que é o que acontece na prática, e coloquei o terceiro ponto aí para vocês. O juiz, ele pode fracionar a audiência, ele pode fragmentar a audiência em duas ou mais sessões. Ele deixa de ser uma sessão única, que acontece num ato só, e passa a ser vários outros. Por exemplo, a sessão de conciliação, que a gente chama de audiência inicial, a gente vai ver aí mais para frente. Mas é fracionado como se fosse uma sessão inaugural. É uma sessão para a gente saber se vai ter conciliação entre as partes ou não. A próxima sessão é a instrução, onde vai ter depoimento pessoal, onde vai ter o depoimento das testemunhas, e essa é a instrução, só acontece isso. O último momento é a sessão, outra sessão de conciliação, porque o juiz ele tem que saber ao início e antes de sentenciar se realmente não é possível uma conciliação entre as partes, ok? Sejusc. Sejusc, para quem não conhece, é o Centro Judiciário de Métodos de Solução e Conflitos e Disputas. Também conhecido como Sejusc, tá? Fica mais fácil aí do que falar esse nome todo. Pessoal, ele é uma forma mais célere de solucionar a lide. Eles não entram no Sejusc à toa. E detalhe, todos são servidores, tá? Servidores públicos, concursados. Pelo menos os que estão aqui atualmente na 18ª região, que eu vou falar sobre a nossa região aqui do estado de Goiás.
Os Sejusc, os servidores, eles aprendem técnicas de conciliação. Não é simplesmente falar, e aí, tem acordo, não tem? Não, mas espera aí, tem uma proposta aqui, tem uma proposta ali. São técnicas que eles aprendem para poder negociar, tá? É uma forma mais célere de solucionar o processo. Eles aprendem a fazer dessa forma. Obviamente, é um método menos agressivo, né? Porque você vai conversando com um, conversa com o outro, separa a parte, coloca ela numa salinha, na outra, vem o juiz, vamos negociar, o que eu posso discriminar aqui para ficar mais barato para a empresa, para ela pagar menos imposto. Tudo isso é conversado, né? E tudo, óbvio, para pôr fim na demanda, por fim a demanda. Rapidinho, vocês estão conseguindo me ouvir? O Rodrigo está falando que não está conseguindo. Eu estou ouvindo de boa, professora. Ok, Mariana, obrigada. Então, vou continuar. Deve ser o seu aí, tá? Então, o Sejusc, ele estuda para isso. Para as partes aprenderem a lidar com as partes, né? E, para, óbvio, por fim, a demanda encerrar ali de uma conciliação e nem precisar chegar à instrução, nem precisar chegar a depoimento. E existe, né, nesse ato, nessa conciliação, audiência inicial, a possibilidade de discriminar as verbas como indenizatórias. Verbas salariais, verba indenizatória, tudo isso é para pagar menos imposto. Empresa quer isso, claro, né? É a intenção dela. Auxílio dos servidores do Sejusc, né, para convencimento das partes e a facilitação do acordo. Essa é sempre a intenção do Sejusc, tá? Coloquei uma reportagem aí para vocês do presidente do TRT do Espírito Santo, que veio conhecer nosso centro de conciliação aqui do TRT 18. E antes de falar, professor, o que significa TRT 18, né? É assim, pessoal. A Justiça do Trabalho é dividida por regiões em todo o Brasil. E a nossa região aqui é a 18ª região. Campinas, TRT2, cada TRT tem um número. E aqui do nosso estado de Goiás é o TRT 18. TRT 18, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região. E o nosso Sejusc aqui foi tão célere, foi tão assim, bem visto por outros tribunais, que o presidente aí do TRT do Espírito Santo veio conhecer o nosso trabalho, né? E, obviamente, com um aumento de percentuais de acordos que a gente teve aqui, cumprimento, porque o cumprimento de metas do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tudo tem meta, gente, não é só a empresa não, justiça também tem meta, tá? Tem que ir tentar acordo de todas as formas, negociar, se não deu hoje, volta amanhã, a gente coloca que entre uma audiência ou outra, tudo tem meta, não adianta, a vida vai andando assim. A diminuição, óbvio, de processos aí, né, porque hoje as varas estão abarrotadas de processo. Então, tenta-se diminuir o tempo de tramitação do processo, diminuir a quantidade de processo. Então, as audiências iniciais no Sejusc visam diminuir a quantidade de processo, o tempo de processo e tudo mais. E, anualmente, existe aqui no nosso estado, e acredito que em outros também, a Semana Nacional da Conciliação. Eles pegam aqueles processos, gente, que está tramitando há anos, e aí já estão discutindo se cabe aquele juro X, aquela correção monetária Y, e o processo não vai, e a empresa não quer pagar, entendeu? E aí eles trazem esse processo para a Semana de Conciliação e vai falar, vamos chegar no acordo aqui, que falta pouco, a gente já está na execução. Como que não fecha acordo nisso aqui? Empresa cede daqui, reclamante cede de lá, e aí eles entram no senso comum. Os servidores do Sejusc são preparados para isso e totalmente competentes, faço audiência com todos. Inclusive, trouxe aqui 2 imagens de 2 servidores super competentes. E essa é uma foto do nosso tribunal, eu estou trazendo a foto da realidade para vocês. Tá vendo essa mesa redonda? Ninguém está de nenhum lado.
Ninguém, não está do lado X, do lado isso, como eu vou contar para vocês mais para frente, que na instrução é assim. Aqui está um do lado do outro, para a gente pra poder conciliar, né? Então, essa é uma observação que eu trago para vocês em relação à conciliação. É um ao lado do outro, inclusive o servidor que está mediando. Quem não sabe a diferença de conciliação para mediação, eu levo essa dúvida aí para você dar uma pesquisada. Conciliação e mediação, importantíssimo, tá? Então, essas são duas fotos do nosso tribunal aqui, que estão tentando um ao lado do outro aí conciliar nos processos. Existe uma dificuldade, né, de uma abrangência territorial, que é do Pará e do Amapá, que eles trazem aí o quintal da conciliação. Eu até anotei para trazer para vocês a respeito do quintal da conciliação. Ele é um nome atribuído, aqui no nosso tribunal não tem, tá, pessoal? Mas interessante trazer aí a questão de outros tribunais, que é o da 8ª região, né? Que é um espaço físico que funciona no Sejusc de Belém. Eles chamam esse espaço físico de quintal da conciliação. Foi inicialmente introduzido por 10 varas lá em Belém, mas atualmente são 16 varas que tratam desse momento, desse espaço físico. Imagina uma salinha, essa salinha é o quintal da conciliação. Esse nome foi baseado em algumas características iniciais lá com o ambiente, né, para estimular a conciliação entre as partes e assim, o ambiente ele está propício para a pessoa refletir, para a pessoa pensar, até mesmo porque não tem como fazer uma conciliação sem colocar na ponta do lápis se realmente eu vou conseguir pagar o valor daquele acordo ou não, né? Então, realmente é uma coisa muito séria, muito responsável, então a empresa tem que aí caminhar para saber se vai conseguir tudo certinho, né? E o espaço lá, o espaço físico, eu não consegui foto dele. Mas tem artes plotadas aí nas paredes aí dessa sala, flores, né? Tudo isso para a gente poder acalmar. E são técnicas que eles usam para poder conciliar. E tem um cantinho da conciliação também. Esse cantinho... muita voz, professor. Não entendi. A sua voz tá chiando. Alguém tá escutando a minha voz chiando? Eu acho que é só para ele. Para mim, a voz tá limpinha, tá normal. Dá uma olhadinha no seu áudio, tira o plug, ok. Então tá, pessoal, vamos me dando feedback aí, por favor. Então, o cantinho da conciliação, ele tá no Fórum Trabalhista de Macapá. Ele também é um espaço físico, né, que funciona para poder conciliar. 8 varas de Macapá aderem a esse espaço físico e eles tentam aí da mesma forma que o cantinho, né, para poder conciliar, tá? São algumas coisas interessantes aí, né, que a gente viu que essa questão da multidimensionalidade que a gente conversou agora, né? Espécies de audiência trabalhista. Eu não sei porque essa imagem saiu aqui em cima, mas eu tenho um slide aqui, slide 10, que eu vou falar aqui para vocês, o que ficou por cima da imagem. Enquanto vai abrindo aqui, a gente vai falando da audiência inicial, também conhecida como audiência inaugural. É aquela que eu acabei de falar para vocês, que tenta-se uma conciliação entre as partes, né? É uma primeira tentativa, porque a gente vai ver que ao longo do processo, não tem só uma, tem várias. O juiz tenta de todas as formas, né? Até mesmo para cumprir as metas que eles têm do CNJ, que eu falei agora. E caso frustrada essa tentativa de conciliação na audiência inaugural, é recebida defesa. E, gente, na ata já consta tudo. Do mesmo jeito que a gente está aqui em vídeo e áudio, a audiência hoje virtual, ela acontece dessa forma. E presencial também, tá? É difícil, assim, entender a questão do presencial para quem está bem online de, sei lá, 2 anos para cá, né? 1 ano e meio. Mas a presencial acontece da mesma forma. Presença das partes na audiência,
Conciliação frustrada, recebo a defesa. Como são audiências, você tem que apresentar a defesa em audiência, lembra que é um ato só? Então, o advogado, óbvio, fez o protocolo lá no sistema do processo antes de ir para a audiência. Então, a hora que ele chegar para fazer a audiência, a defesa já vai estar lá. Nem abriu a defesa, vamos conversar de conciliação primeiro. Conciliou, não deu certo, recebo a defesa, ok? Esse é o raciocínio. Próxima espécie de audiência, instrução. Se não for na mesma, for fracionada, a audiência de instrução é onde colhe o depoimento pessoal das partes, ok? Primeiro, do reclamante, que é quem está ajuizando a ação. Segundo, do reclamado, que é o réu da ação. Eu não gosto de chamar muito por esse termo, porque o certo aqui na Justiça do Trabalho é reclamante e reclamado. Mas eu faço essa analogia para vocês entenderem quem é um, quem é outro. Reclamante, autor, reclamado, réu. Porque esses geralmente são os termos mais usados até fora aqui da faculdade de Direito, né? Então, na audiência de instrução, pessoal, onde vai colher o depoimento primeiro do reclamante, depois do reclamado. Próximo passo, ouvir as testemunhas. De quem primeiro? Sempre primeiro do reclamante, depois do reclamado. Tem exceção, Thaís? Tem exceção. O juiz pode ali na hora inverter o ônus. Ouve de quem primeiro? Primeiro do reclamado, depois do reclamante. Tem várias regrinhas, tá? Por isso que eu te convido a vir aí, chegar na matéria de processo civil para a gente estudar todas essas regrinhas de inversões. Pode ser que também a testemunha não resida no Estado e tem que ser ouvida mediante carta precatória. Quem ainda não viu, vou só pincelar. A carta precatória é um documento formal que o magistrado envia para outro juízo, que é o deprecado, tá? Quem vai expedir é o juízo deprecante, quem vai receber é o juiz deprecado. O que o juiz quer? Depende. Ele pode querer penhorar um veículo, ele pode querer ouvir uma testemunha. São atos processuais realizados fora da comarca a qual está tramitando o processo, tá? Essa é a carta precatória. Só para você ter quem não sabe, ter uma noção aí. Por último, audiência de encerramento ou encerramento de instrução. É uma última tentativa de conciliação que o juiz precisa, até mesmo porque, pensa comigo, você acabou de fazer a instrução, sua testemunha só falou coisa que não devia. Você não vai tentar fechar um acordo? Claro que vai, né? É melhor fechar ali, ó, já tá tete a tete, um na frente do outro, vamos negociar aqui, o juiz ajudando, porque ele também tem interesse, porque senão esse processo vai tramitar talvez por mais de um ano e a justiça está abarrotada, então ele quer ajudar um ou outro, né? Então, obviamente, que ele precisa aí tentar uma conciliação antes de encerrar a audiência, né? E no curso do processo, o advogado vai analisar para saber se compensa, se não compensa. Com os depoimentos, a gente já tem um pouco de noção. Razões finais. É como se fosse, vou explicar, razões finais é como se fosse o seu último pedido e o que você quer chamar a atenção do magistrado. Falou, olha, excelência, ele está pedindo um vínculo, mas a testemunha dele falou que ele trabalhava não só nessa empresa, ele trabalhava em várias. Ele não ia lá no dia certo, ele ia só de vez em quando. Ele trabalhava para muitas empresas. Então, o que você quer chamar a atenção do magistrado ao seu favor? Essas são as razões finais. Razões finais orais. É lá, na hora. Ó, excelência, eu quero te chamar a atenção para isso. Ou o magistrado pode converter isso em documento. Como? Ele vai deferir um prazo para você apresentar memoriais. O que é memoriais? São as razões finais orais, só que escritas. Razões finais orais escritas. Memoriais e razões finais, pessoal, a mesma coisa. O negócio que razões finais vai ser oral e os memoriais vão ser de forma escrita. Ok? Isso lá no finalzinho, já teve instrução, já teve tudo. A audiência está encerrando. Você precisa chamar a atenção do juiz,
para algum ponto e vai ser nessa fala ou nesse documento que você vai chamar a atenção dele, tá? E audiência de julgamento, que a imagem ficou aqui porque eu carreguei, mas é audiência de julgamento aqui no finalzinho, tá, pessoal? Saiu meio torto aí, mas ela é utilizada para proferir a sentença, para proferir o julgamento, a decisão final dele de primeira instância, tá? Outras espécies de audiência. Audiência de tentativa de conciliação, né? Que ela pode ser um ato só. Audiência em fase de conhecimento, que é ou no primeiro grau ou no segundo grau. Em fase de execução, que é aquele momento lá que já está penhorando, já está tentando penhorar. E aí, vamos fechar um acordo? Vamos negociar, ok? Saneamento processual. Lembra que eu falei do ônus? De quem era o ônus, que é super difícil, às vezes, de entender, que depende da tese de cada um, depende do que a pessoa está alegando, justamente. O saneamento do processo é isso. A audiência de saneamento, às vezes um processo tem tantos pedidos, vamos supor que tem 50 pedidos, é muita coisa. O juiz precisa delimitar o que é matéria de prova para audiência de instrução e o que é matéria de prova documental. Então, ele senta com o advogado e fala, olha, vamos, doutor, decidir aqui o que a gente vai conversar nessa audiência, quais são as matérias de prova oral e matérias de prova documental. E eles decidem, é uma audiência para sanear o feito. Para eles falarem o que já está lá de documento, que não precisa provar por testemunha ou por depoimento pessoal das partes, e apenas prova documental, tá? Realização de audiência por meio de videoconferência ou outro recurso tecnólogo similar. Hoje em dia, do início da pandemia para cá, todas as audiências são virtuais, tá, pessoal? E eu vou abrir um parêntese aqui, porque ano passado teve muita discussão na Justiça do Trabalho, porque os reclamantes estavam se sentindo pressionados, porque eles não queriam que a testemunha comparecesse virtualmente, eles queriam lá presencialmente. Até mesmo porque a testemunha do reclamado, que pode ser um funcionário, está ao lado dele, entendeu? E o empresário está lá, falando na cabeça dele como que ele tem que responder. Então, os reclamantes não gostavam dessa forma. Eles estavam se sentindo, assim, fracos, né, na relação jurídica lá. Então, ano passado a gente teve muito problema com isso e acabou que as audiências ficaram suspensas. É triste, mas foi uma realidade. Muitos processos do ano passado para cá ficaram parados. Eu fiz, depois de mais de 1 ano e meio, né, que a gente já está em quase 2, uma audiência presencial, mais ou menos há 2 semanas atrás. Uma audiência presencial. Então, agora que a Justiça do Trabalho está voltando. E semana passada, o nosso tribunal aqui de Goiás soltou uma reportagem, uma notícia informando que as partes escolhem. Se ambas decidirem que vai ser virtual, ok. Agora, se qualquer uma delas decidirem que não pode ser virtual, querem presencial, a audiência será presencial, tá? Isso aí, então, tá definido, vai ser dessa forma e, em regra, vai ser presencial. A maioria, ano que vem, já está voltando presencial, só se as duas partes, reclamante e reclamado, decidirem por audiência. Professora? Oi. As aulas ano que vem vai voltar presencial? Até o momento, a notícia que eu tenho é que sim. Ai, tomara, né? Tomara. Que aí a gente pode ter igual esse contato, assim, mais tranquilo, né? De tirar dúvidas, de não ter problema técnico. Acho que fica bem melhor, tá? A aula presencial é bem melhor. Tipo assim, os dois lá tem uns pontos positivos e uns pontos negativos. Só que esse virtual a gente já cansou um pouco, né? Cansa, realmente. Vamos continuar, então, aqui. A importância do profissional na advocacia. Gente, quem é meu aluno sabe
o quanto eu falo disso, porque a gente estuda o princípio do ius postulandi, até onde a parte pode ir sem advogado. Eu explico isso em sala de aula. Mas, assim, independente, eu oriento a contratar um advogado, um profissional da área, tá, de preferência, para poder conduzir o processo correto, de maneira célere, correta, né, e que tem uma pessoa aí para te orientar. Tem gente que acha que entende um pouquinho de lei e sabe tudo, mas não é assim não, tá, que funciona. A Justiça do Trabalho é uma juíza especializada, é uma justiça federal, é uma justiça que deve haver um comprometimento aí, óbvio que em todas, mas a especializada que eu digo, vou dar um exemplo muito drástico que aconteceu comigo esses dias na aula de processo de trabalho. A CLT fala, a reforma trabalhista diz que, independentemente de benefício ser concedido, o benefício da justiça gratuita, a pessoa tem que pagar custos e honorários. Gente, a CLT falava isso. E uma semana depois, não foi nem uma semana, foi 4 dias, o TST julgou o contrário. E agora, quem é beneficiário da justiça gratuita não paga custos e honorários. Aí, você vê, a pessoa tem que estar atenta. Hoje a lei é uma forma, amanhã a lei é outra. E aquela pessoa que trabalha na área, que está por dentro do assunto, ela vai saber isso. Então, assim, foca no advogado especialista da área que você precisa, tá? Ele é indispensável para a administração da justiça, igual eu coloquei no slide para vocês, e isso está previsto no artigo 133 da Constituição Federal, ok? Como eu disse, possibilidades e limites, né, do ius postulante, a gente vê isso muito em sala. Recursos, determinados recursos, a parte não pode ir sozinha, a parte precisa de advogado, tá? Então, assim, tem um limite para a parte sozinha. A justiça ajuda, o juiz lá na hora da audiência ajuda determinados atos, por exemplo, como que uma parte vai fazer uma audiência de instrução sem advogado? Não sabe o que tem que provar, que horas que tem que provar, não sabe a hora que pode falar, né? Numa audiência, pessoal, o advogado, ele não faz perguntas direto para a parte. O advogado faz pergunta para o magistrado repete a pergunta da forma dele. Repete a pergunta da forma dele. Não é você que vai perguntar do seu jeito para a testemunha. Ou ele autoriza a testemunha a responder, ou ele faz a pergunta da forma dele, tá? Então, são peculiaridades que existem que uma parte sem advogado ela não vai conseguir resolver. Consequentemente, o aumento da relevância do advogado aí no processo do trabalho com a condenação em honorários, porque advogado, pessoal, vive de honorários, né? Então, a gente tem que colocar importância nesses atos processuais que são realizados por advogados. Tem que existir uma relevância nisso aí, né? Eu sei que muita gente quer concurso, mas muita gente pretende também advogar, né? Falando um pouquinho de mim também, eu estagiei meus 5 anos de faculdade, graças a Deus tive essa oportunidade e descobri que queria, sim, advogar, né? Então, isso aí, tem gente que vai fazer o concurso de estágio do fórum e quer aquilo ali, quer prestar concurso para trabalhar dentro do tribunal. Então, você vai crescendo ao longo desses 5 anos aí da faculdade, tentando entender para que lado você quer ir, né? Ou você quer, não, eu quero só para saber, para poder gerir melhor a minha empresa. Você vai ser um profissional, um dono de empresa, já com capacidades, nem que seja leves, porque não vai continuar na prática depois de formado, mas você vai poder aí conduzir a sua empresa, talvez de uma forma legal, jurídica, tá? Necessidade de adequação e percepção de riscos. O advogado ele tem que analisar se compensa ou não fechar aquele acordo. Ele já tem um pouco de noção com os documentos ou conversando com o dono da empresa ou conversando com as testemunhas do reclamante, se ele vai ter a porcentagem de chance de ganho. Geralmente, numa consulta, o advogado fala 50%, né? Porque realmente não dá para falar assim, olha, 80% que você ganhou. Eu já vivi isso na prática.
Eu fiz uma audiência de instrução, eu era da reclamada, tá, pessoal? O advogado era do reclamante. Ele virou para o reclamante e falou assim, ganhamos. E veio uma sentença de improcedência. Então, assim, cabe a cada profissional analisar caso a caso, entender o que está mais favorável para poder seguir ou não com o processo. Às vezes compensa fechar um acordo, porque lá na frente você pode pagar muito mais caro por isso, tá? Participação do convencimento das partes quanto às vantagens de conciliar. Tudo isso com a intenção, óbvio, de colocar na balança, né? Não é nosso símbolo aí? Colocar na balança o que compensa, o que não compensa. Às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas aí paga menos, porque você não vai ter que pagar o advogado na fase recursal, não vai? Vai ter que pagar, porque o seu contrato de honorários lá com o advogado foi até a sentença X, até tendo que recorrer Y. Então, o que você vai pagar para o advogado na fase recursal, você coloca ele no seu acordo, e aí não leva esse processo, encerra isso, tá? Advogado, defesa técnica, eu vou acelerar mais um pouquinho, que a gente tem pouco tempo, tá? Tem que ter aí um emocional estável para você poder continuar, e às vezes a parte fazendo sozinha acaba colocando o emocional na frente do racional, né? E aí não conduz o processo de uma forma legal. Estagiar, os mandatos. Mandato pode ser expresso, tácito ou ad acta. Tá? O expresso é aquele que realmente tem, né? E o tácito é que não tem um documento, mas, por exemplo, você está lá no corredor, precisa de um advogado. Excelência, esse é meu advogado. Consta em ata aí que ele é meu advogado. Pronto, esse é o tácito, tá? E o estagiário, ele não pode praticar nenhum ato sozinho, tá, pessoal? É sempre em conjunto, assinando em conjunto com o advogado, tá? Tem estagiário aí que mesmo com a carteirinha de estagiário, que tem essa possibilidade, OAB-E, que é de estagiário, querendo praticar atos. E já começa uma vida profissional errada, né? Eu fiz faz umas 2 semanas, eu fiz audiência com o estagiário e o magistrado pediu para ele se retirar de sala e deixou o reclamante sozinho, gente. É incrível, mas essas coisas acontecem. O reclamante contratou um escritório e o advogado não compareceu e o estagiário compareceu. E o magistrado, assim, foi bem chato, porque o magistrado pediu para ele se retirar da sala, porque ele não podia praticar aquele ato sozinho, que o advogado tinha que estar presente, sob pena de expedir ofício para a OAB. Então já começa errado aí, né? E não é o que a gente quer aprender o certo, e o certo é esse, estagiário sempre praticando atos com o advogado. É triste, Sidney, mas e acontece muito, viu? Pregão. O que significa o pregão, pessoal? Você chegou lá na Justiça do Trabalho, as varas são divididas por andares. Você foi, por exemplo, a sua é a 6ª vara, tá? Hoje a gente tem 18 varas aqui no nosso regional. Você foi na sua audiência, foi na 6ª vara, tem umas cadeirinhas lá na porta da sala, você fica sentadinho lá. Aqui o nosso tribunal é informatizado. É legal, tem uma televisãozinha na frente, fala o número do processo com o nome das partes na frente, o dia e a hora da audiência. Então, você tem uma audiência na 6ª vara, você vai lá na televisãozinha da 6ª vara e vai procurar o dia, a hora da sua audiência e se, ou você é testemunha, se o reclamante está com o nome lá na televisão, e você vai sentar na cadeirinha e aguardar. Por quê? Porque o juiz, por microfone, ou o assistente dele, vai fazer o pregão por microfone, né? E aparece no áudio. Por exemplo, Thaís Degundo Sarto, comparecer à audiência tal, dia tal, hora tal. Pronto, aí eu entro dentro da sala. Na sua cabeça, é isso que você tem que entender de pregão, tá? É o ato pelo qual, eu coloquei para vocês, é o ato pelo qual as partes, elas confirmam a sua presença na audiência, né? Adentrando na sala de audiência, tá? E a tradicional, né? O pregão tradicional é o juiz lá
ir lá na porta, fulano de tal. Mas hoje em dia é feito por microfone com áudio que tem no corredor lá, que as pessoas esperam a audiência. E elas possam escutar para poder entrar no recinto, né, na sala de audiência em si. Pontos relevantes, ficar atento. Já vi gente demais ficar conversando no celular e esquecer, não ouvir, concentrar em outras coisas e perder a audiência. Concentrar, evitar conversas excessivas com as partes, com as testemunhas, tá? Advogado não pode orientar a testemunha, tá? Advogado, o máximo que ele pode saber, o que a testemunha vai responder em determinado questionamento que você fizer. Então, o que eu, Thaís, vou abrir um outro parênteses aqui nesse ponto. Eu tenho uma testemunha e eu vou falar para ele, olha, fulano de tal, o senhor vai entrar, o juiz vai te advertir que mentir é crime, sob pena de prisão e multa, tá? E ele vai te fazer alguns questionamentos e o senhor vai responder a verdade. O que o senhor viu, o que o senhor não viu, o senhor vai responder não sei. Não sei, não é para inventar. Se não souber, pode falar não sei. Não é eu acho, é não sei, tá? O que você presenciou tem que ser dito dessa forma. E eu, como advogada, vou falar, olha, eu vou te perguntar isso, eu queria saber o que o senhor vai responder. Não é o advogado dizer a resposta, é a testemunha falar a resposta para o advogado. Por quê? Como você, como advogado, para você saber o que você vai perguntar lá dentro. Se for desfavorável para o seu cliente, você vai perguntar? Não, claro que não. Então, você tem que entender o que ele vai te responder para você saber como que você vai conduzir lá dentro da sala. Então, questione do lado de fora da audiência. O máximo que você pode fazer é contar para ele como que é o comecinho, a advertência do magistrado, que mentir é crime, que ele tem que falar as respostas corretas, do que ele viu, o que ele presenciou, o que ele não sabe, eu não sei. Isso é muito sério. Quem é meu aluno sabe, eu abro um parêntese aqui, porque é um ato solene muito sério, é crime mentir em audiência, tá? Então, ajam com responsabilidade, independentemente do lado que vocês tiverem, ok? O que eu falei aí, evitar isso. Sempre é verdade. Evitar o celular, que hoje em dia é muito comum, sempre prestar atenções no pregão, né? Pregão antecipado é o que pode ser realizado antes do horário, antes do início. Se a audiência está marcada para 2 horas, o juiz faz o pregão 1h30, tá? Mas isso aí, óbvio que é conversado entre as partes, não é uma coisa assim de supetão, tá, pessoal? Não pode o juiz antecipar unilateralmente, vamos dizer. Tem que haver aí, digamos que as partes estão presentes, pode antecipar e tudo mais. Pregão eletrônico, né, como eu disse, é feito lá pela televisãozinha, tem a necessidade de todos estarem atentos. Atrasos na audiência. Tem um dever de vigilância. Professora, quantos minutos eu posso atrasar? Eu tive um problema no trânsito. Você não pode atrasar nada. Nada, nenhum minuto. Então, você se programe para chegar com antecedência, tá? Sofri um acidente, tive que ir para o hospital. Aí, beleza. Se conseguir avisar o advogado, pode pedir a redesignação, mas tem que apresentar o atestado, com o CID, com o boletim de ocorrência. Tem que mostrar para o juiz que realmente teve algum problema muito sério, tá? Mas hoje, na nossa lei, não há previsão legal para tolerância. Eu, inclusive, coloquei aí para vocês a OJ 245 do TST, que fala de revelia e atraso nas audiências, que não existe previsão legal para atraso de horário de audiência, tá? Consequências no atraso, não tem a tolerância, né? Então, pode vir até ter uma revelia. No SEJUSC, naquela audiência inicial de conciliação que a gente falou agorinha, tem a possibilidade de entrar quando ela estiver ocorrendo, tá? Pode constar que depois de tais momentos na audiência, constou-se presente, entra na sala e senta na cadeira e a conciliadora consta naquele momento. Ela consta tudo que aconteceu antes dele entrar normalmente e depois a presença dele. Ok?
Em relação ao reclamante, tem a extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, tudo que ele pediu não vai ser decidido naquele momento, tá? E com pagamento de custas, que ele é condenado em custas, lembrando que agora, devido à nova decisão aí do TST, quem tem a gratuidade não vai pagar custas, tá? Réu, que é o reclamado, aplicação do efeito da revelia e confissão ficta, significa que tudo que a parte autora alegou e provou vai ser considerado verdadeiro, ok? Estou tentando acelerar, porque tem tanta coisa que eu queria dizer aqui para vocês. Eu quero partir para a audiência. Representação. Presença das partes é obrigatória em audiência trabalhista. Artigo 843, caput da CLT. E eu queria abrir um parênteses que eu trouxe, não está no slide, mas é super importante porque está acontecendo agora na pandemia. Tem um artigo 8º do provimento do TRT 18, número 797 de 2020. Eu anotei aqui para dizer para vocês que a ausência das partes, agora com as audiências virtuais na pandemia, não está ensejando as penalidades do 844, que é essa daí da revelia e confissão, tá? Ou da extinção e do arquivamento. Então, assim, é uma brecha que a justiça deu, porque sabe que hoje em dia está muito difícil essa questão das audiências virtuais. Lembrando que isso vai acabar, né, ano que vem, com as presenciais. E pode ser que esse provimento também seja revogado, né? Porque as pessoas já vão estar acostumadas, né, com as audiências virtuais. Então, aí vai depender ao longo da prática e do dia a dia para o tribunal saber como que ele vai conduzir. Pessoal, se o reclamante não puder ir na audiência, ele pode se representar por outro empregado? Pode, tá? Em aula, a gente fala muito bem isso, né? Porque ele pode, por exemplo, se representar. Eu sou médica, eu posso ser representado por um médico. Ou eu posso ser representada pelo meu sindicato. Existe sim essa possibilidade, tá? Isso tudo por quê? Para o processo não precisar ser extinto e ter que ajuizar uma nova ação. É para o processo prosseguir, né, no seu caminhar normal, né? E eu coloquei aí, né, possui a finalidade de impedir que o processo seja arquivado. Princípio da razoabilidade. A gente estava falando de chegar atrasado em audiência agorinha, coloquei uma jurisprudência para vocês, e ela fala que o atraso de 3 minutos em audiência não quer dizer nada. O magistrado falou nessa decisão aí que a conciliação demoraria até mais que isso. Então, efetivamente, uma instrução não teria sido iniciada. Então, assim, um atraso de 3 minutos é irrelevante. A gente não pode levar tanto a ferro e fogo assim. Mas eu explico que isso depende de tribunal para tribunal, tá, pessoal? Eu trouxe aí porque é legal a gente entender. Às vezes, de 15 minutos já acabaria a audiência. Mas a regra é que não pode atrasar. Parte presa. Reclamante ajuizou a ação, cometeu um crime e foi preso. Supostamente, né, cometeu o crime. Não vamos transitar em julgado ainda não, essa história aí. O que pode acontecer? O próprio advogado ou juiz de ofício pode solicitar a condução do preso até a sala de audiência, tá? Eu já presenciei sim, eles chegam, óbvio, por um local certo lá no fórum, né? Porque o fórum, graças a Deus, é muito bem... Tem os vigilantes lá, é muito seguro. E eles entram para um local separado, são conduzidos até a sala de audiência, por um elevador separado também. Muito seguro. E aí faz a audiência. Não, assim, geralmente o juiz pede para não comparecer estagiários, nesses casos específicos, só as partes mesmo. Lembrando que as audiências são públicas, tá? Os processos em si são públicos. O litigante vai ser conduzido até a audiência trabalhista, né? É possível a participação por meio de videoconferência. Trabalhador incapaz. Ele deve ser assistido ou representado pelos representantes legais.
tá? E não precisa obrigatoriamente ter a intimação do Ministério Público. Tipos de reclamações. Reclamações plurimas são aquelas que têm vários autores. Reclamações movidas por sindicato, quando a lei autoriza, né, que faça presente apenas o dirigente do sindicato. O espólio, reclamante faleceu, pode ser em acidente de trabalho ou não, não importa. O espólio, ajuização, tá? E importância de consignação e pagamento. Nesse caso que eu mencionei do falecimento do trabalhador, o empregador, ele não sabe para quem pagar, né? Ele não tem essa referência. Então, o que ele faz? Ajuiza a ação, porque se você não pagar no tempo previsto, tem as sanções legais, né? Então, para ele não sofrer nenhuma sanção, ele ajuiza a ação, coloca o valor que ele entende devido ao empregado em juízo. O juiz recebe esse pagamento. Ok? Deixa eu ir para o ponto slide, só colocar para carregar meu computador aqui. Pronto. Estou tentando acelerar para conseguir pelo menos chegar na instrução, gente. Representação dos empregadores. Quem conhece a figura do preposto? Qualquer empregado da empresa pode ser preposto. Pode não ser empregado? Agora, com a reforma trabalhista, pode, tá? Não é recomendável que seja. Eu conheço mesmo empresas que contratam pessoas para ser preposto. A pessoa viaja o Brasil inteiro só como preposto. Não é recomendável, mas pode sim não ser empregado de carteira assinada. É isso que eu quero dizer, tá? Pode ser outra pessoa que aleatória. Pode ser até empregado de outra empresa. Qualquer pessoa pode representar agora, depois da reforma trabalhista, tá? Vamos passar mais para frente, porque a gente está com um tempo bem escasso. O que eu disse, todos os atos são públicos, tá? Não esqueça, as audiências são públicas. Processos que tramitam em segredos de justiça. É porque alguma matéria exige que ele tramite dessa forma, ou a parte fez requerimento. O juiz vai analisar nesses casos, quando a parte faz o requerimento, tá? Por exemplo, casos muito comuns de assédio moral, assédio sexual. Nesses casos, o processo tramita em segredo de justiça, tá? Sigilo bancário também. Qualquer pessoa, Laiane, qualquer pessoa. Isso, antigamente era obrigado, antes da reforma, tá? Coloque esse lapso temporal aí na sua cabeça. Antes da reforma, tinha que ser obrigatoriamente funcionário. Depois da reforma, pode ser qualquer pessoa, tá? Utilidades da ata da audiência. Tudo que acontece em audiência exija que conste em ata, tá? Hoje em dia, por estar habitual, tem conciliador, não na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, se recusando a constar o que realmente está acontecendo. Isso é um absurdo. Inclusive, a gente leva isso para as autoridades, para a OAB, informando o que está acontecendo, tá? Aconteceu, pede para constar em ata. Coloquei para vocês uma ordem, mais ou menos para vocês terem noção. A primeira setinha é o pregão, que a gente conversou agorinha. A segunda setinha é a identificação das partes dos procuradores. A terceira é a primeira tentativa de conciliação, que a gente conversou agorinha também. A quarta setinha, a leitura da reclamação. O que são aqueles pedidos, né? 1, 2, 3, 4. Quinta setinha, a apresentação da defesa, é o recebimento da defesa pelo magistrado. Sexta setinha, a parte vai impugnar a defesa. Sétimo, o interrogatório das partes. Oitavo, a inquirição de testemunhas e perito. O juiz pode ouvir perito também, tá? Tem um laudo lá, ele quer esclarecimento sobre esse laudo. Laudo médico, laudo técnico de algum documento, banco do que mais tem é documento. Eles apresentam folhas e folhas, o processo tem 1000 folhas, precisa de um perito para entender tudo aquilo ali. Então, tem a inquirição junto com as testemunhas, tendo o perito. As razões finais, que a gente conversou agora também, que é aquele último momento que você tem para poder chamar a atenção do magistrado, para você falar, excelência, esse aspecto é positivo para mim, presta atenção nisso. E, por último, o julgamento, que é a sentença, tá?
Assim, eu queria falar mais. Pra vocês terem noção, eu tive que acelerar. Tô no slide 28, eu fiz 70 anos. A gente poderia ficar aqui até 10 horas da noite falando tranquilo. Uma matéria muito legal. Recomendo vocês pegarem um tempinho aí, um semestre, para poder estudar muito. É peculiar, tá? Quem é meu aluno sabe, hoje a gente aprende de uma forma, e amanhã a gente está tendo que aprender de outro, que o TST muda o entendimento. Mas é muito legal. Gente, a esfera federal, eu não vim para a área trabalhista à toa. É uma esfera federal onde funciona. Infelizmente, a nossa justiça comum, ela é mais difícil. Tem processo tramitando há 15 anos, gente. É difícil. A justiça do trabalho, não. Ela visa de tudo para que isso não aconteça. E eu brinco que é 8-80. Tá? Ou você ganha ou você perde. É difícil ter um meio termo hoje na justiça do trabalho, né? Mas a gente tenta conduzir aí para que esse procedimento que vocês estão vendo aí aconteça da forma mais célere possível, da forma mais justa possível, tá? Queria agradecer a todos, queria falar muito mais, tenho muita experiência para contar para vocês, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, tá? Quem sabe aí um dia. Oi. E o certificado? Olha, eu não sei, a professora Luciana está aqui na sala, ela vai saber indicar melhor sobre isso. Aí, ó, irá para o e-mail indicado na hora da inscrição, tá, Mariana? Então, quem fez a inscrição aí por e-mail, o certificado vai para o e-mail indicado. E se tiver algum problema com o certificado, entre em contato com a coordenação, se não chegar o e-mail, alguma coisa assim. Boa noite. Eu queria esclarecer uma dúvida. Edvânia falar. Eu realizei minha inscrição ontem, né, nas 2 palestras, só que eu não recebi nenhum e-mail de confirmação. Eu coloquei a palestra lá, coloquei incluir, falou para mim que tinha sido incluído, porque na hora que você coloca incluir, aparece uma mensagenzinha. Uhum. Daí eu fui procurar, porque sempre aparece lá o e-mail para mim de confirmação, eu nem me preocupei. E aí, quando eu fui entrar aqui na palestra, eu fui procurar lá, né, o e-mail não tinha chegado. Nesse caso, como que vai ser procedido? Porque eu fiz a inscrição ontem. Ô, Edvânia, Sim. nós vamos pegar 2 caminhos. Primeiramente, boa noite, né? Normalmente, eu vou pedir que vocês olhem na caixa de entrada, tá? Sim. E também no spam. Se realmente o e-mail não estiver lá da instituição, aí você vai entrar em contato com a secretaria para que eles observem lá o e-mail que você indicou, que às vezes o e-mail que você tem cadastrado aqui na instituição é outro. Hoje pela manhã aconteceu isso. Então, assim, quando você fez o seu cadastro aqui na instituição, você indicou algum e-mail. E às vezes na sua inscrição, ontem, né, você indicou outro. Certo? Sim. Pode ser isso, tá bem? Sim, aí beleza. A gente verifica e vê o que se faz, tá bom? Foi Tranquilo. assim que eu resolvi hoje pela parte da manhã e espero resolver também a sua situação e de outros alunos que estão me falando aqui que o link não foi enviado por e-mail. Mas a maioria dos casos foi isso, porque estava no spam e não observou direito. Tá bom, eu vou procurar. Vai ter que ir lá na instituição para falar sobre isso? Não, Leandro, claro que não. Ligação na secretaria. Se não, o e-mail não estiver juntamente no spam ou na caixa de entrada. O link, né? Certo? Certo, Por isso que se fez necessário a inscrição. Certo? E eram vagas limitadas, só para entendimento de todos vocês, tá bom? Certinho, Luciana, obrigada. Eu que agradeço. E assim... até que foi ótimo, né? Porque ficou com um gostinho de quero mais, né, professora Thaís? Por isso que eu convidei todo mundo para fazer a matéria de processo de trabalho comigo. Olha, eu queria, antes de tudo, agradecer imensamente à professora Thaís, porque ela já de pronto, né, já falou ok, estou dentro, posso sim. E eu, qual o tema, professora? E aí ela, audiência trabalhista. E eu falei, ótimo, porque com as mudanças tem muitos detalhes, né? E que eu acho que foi um momento muito especial.
eu acho que ficou o gostinho de quero mais, a vontade de estudar com a professora, e isso é que faz valer a pena. E para aqueles que já fizeram a disciplina, ficou o gostinho, né? Ficou o questionamento, falar, nossa, eu tenho que voltar para o livro, eu tenho que dar uma olhada nisso de novo. Então, E assim, ficar atento às atualidades, né, professora Luciana? Instigou a busca, exatamente. O site do TST, pessoal, está lotado de notícias. Não deixem de entrar, porque hoje a lei é de uma forma, amanhã é outra. Está revogado, não está? Então, entra lá. E assim, eu só queria falar rapidamente, você falando sobre razões finais, me veio uma situação quando eu comecei a trabalhar, né, numa das minhas primeiras audiências, em razões finais, aí o juiz virou para o advogado da parte contrária e falou, remisses, doutor, e virou para mim e falou, remisses, doutora. E eu olhava para o lado, Vou explicar para todo mundo aí. Meu Deus do céu, eu acho que pus tudo a perder. Falei sim, mas nem sabia que era remisses. Então, vou pedir só um parênteses aqui, professora Luciana. Pessoal, razões finais orais, lembra que é o que você precisa chamar a atenção do magistrado, o que foi favorável ao longo da audiência, no curso do processo. Às vezes, é tanta coisa que você não vai conseguir falar lá na hora. Ou às vezes não teve nada de importante para você está ferrado naquele processo. Excelência, remissivas, que significa tudo que você disse ao longo do processo, você está enfatizando naquele momento. E ele que lute lá para encontrar o que está favorável para você ou não. Tá, pessoal? O juiz quis falar em latim, né? Claro, para mostrar remisses. E eu nunca me esqueci disso. Enfim, são N casos, bom demais. Vamos voltar, né? Vamos sim. Uma aluna que mandou, a Laiane. Laiane, eu não entendi sua pergunta. Às vezes, se você quiser falar, eu consigo. Eu não sei se a gente está em cima da hora, se tem outra palestra. Estamos um pouco em cima da hora, mas se for breve, vamos lá. Laiane, não consegue falar, que pena. Eu realmente não entendi sua pergunta. Deixa eu ver aqui, se eu volto eu consigo ajudar. No caso do trabalhador cometer um erro no processo do seu trabalho, é correto o empregador fazer o desconto referente ao erro? Tipo quebra de caixa, seria? Caixa que faltou dinheiro, enfim. Depende, né, professor? Com certeza. A lei, ela fala os casos que pode haver o desconto, tá? Tem que ver o caso concreto, né? Isso, a lei fala os casos específicos, tá? Que pode haver o desconto. Vou dar um exemplo de uma aluna que mandou uma mensagem esses dias de um frentista de posto. O cara abasteceu o carro, gente, e vazou. Não pagou. E aí o pessoal do posto estava querendo descontar do salário dele, tá? Nesse caso não pode. Eu inclusive, passei uma resposta com jurisprudência, com artigos, com a legislação da lei seca mesmo. Nesse caso, não pode. É um dos exemplos, tá, Laiane? A lei, ela fala, tá? Se você tiver algum dúvida, tiver meu contato lá, pode me procurar, que eu te passo, inclusive, a resposta para essa aluna. A lei fala os casos certos que pode haver esse desconto, ok? E, assim, acho que é isso. Muito obrigada, eu acho que foi realmente um momento muito especial, eu acho que uma explanação bem clara, né? Muito valiosa, e agora só nos resta correr atrás, né? Tá vendo? Agora tô. Baiana, eu entrei pelo celular, meu computador não tem áudio. É o seguinte, o caso, vou contar rapidinho que eu sei que nós estamos na hora. Tipo assim, o meu esposo, ele trabalha numa gráfica. Então, existe uma probabilidade de erro real, não erro assim, provocado de dolo, entendeu? Uhum. Aí ocorreu um erro e, se eu não me engano, a patroa dele falou que ia descontar esse erro do salário dele. Uhum. Eu queria saber se isso é legal ou não. Não pode descontar nesse caso. Mas assim,
Em regra, tá? Teria que analisar os casos específicos. Igual nesse caso que o Sidney disse, digamos que seja um bancário, Sidney. Ele está bem atento lá às notas, ele tem todo o equipamento para poder ver se aquela nota é falsa ou não, né? Então, nesse caso, muito provável, pode haver um desconto. Então, vai depender muito do caso concreto, tá, Laiane? Nessa explanação, assim, geral que você me deu agora, não desconta. Mas aí a gente teria que analisar cada caso, tá? Obrigada, Thais, pela atenção. De nada, gente. Vamos lá depois fazer a matéria comigo, tá? Estou à disposição de vocês. Encontrei-nos aí. Eu não sei quem tá falando. Boa noite, Carlos. Oi, Carlos. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Professor, só fazer uma pergunta meio aleatória que eu estava vendo hoje a respeito, estava estudando um pouco da matéria e caiu naqueles comercial que o Google joga direto, Google, YouTube, sobre servidor formado em direito para trabalhar no Tribunal de Justiça do Trabalho. Eu vi essa reportagem. É do MPT que precisa ter a carteira da ordem? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Isso é verídico, né? É verídico, não precisa. Se eu encontrar, eu sei que você está lá no grupo da matéria, se eu encontrar, eu mando lá depois no nosso grupo, tá? Eu estava vendo lá, eles falando lá, recomendando, falando que não precisa nem de concurso público, só chegar lá e fazer inscrição. Não, concurso público precisa. Concursado. Só não precisa ter carteira da ordem, né? Isso. Aí trabalha lá fazendo os fichamentos lá, eu peguei, fiquei olhando aqui lá, depois eu vou perguntar para a professora. Eu te mando lá, pode deixar, eu vi sobre isso também. Obrigado, professora, boa noite. Tá bom? Gente, muito obrigada. Estou à disposição de vocês na qualquer direito do trabalho, processo do trabalho. Podem me mandar dúvidas quando quiser, tá? Estou à disposição. E uma boa palestra aí seguinte, que eu imagino que vocês vão ter, tá? Hoje não mais, professora. Não mais? Então tá. Não mais. Eu que agradeço a todos vocês a presença, né? O prestígio e até a próxima. Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham conseguido, que amanhã vai ser uma atividade bem diferente. Nós vamos colocar um filme e depois nós vamos debater, né? E na parte da noite, o violência doméstica. Esse eu sei que não tem mais vagas, que já foram encerradas. Mas, enfim, agradeço a todos a excelente momento que tivemos hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.